Vamos lá, irmão. Então, dentro desse foco inicial aí, né, da vigilância, nós precisamos, essa vigilância ela vai se desdobrar, de certa forma, em outras práticas. Eu tenho que estar vigilante em vários aspectos. E aí, na sequência, aí, eu convido você a abrir lá em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 3, verso 16. E há um paralelo, né? Isso aqui eu acho que uma grande... É lógico que para Deus, né, tem coincidência, mas como os versículos e capítulos na Bíblia foram colocados depois, né, segundo a revisão do comitê de tradução e divisão, acabou acontecendo aqui algo interessante, né? Quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 3:16, nos fala a respeito do amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. Então fala do amor de Deus. E na carta de João, no mesmo 3:16, você tem uma sequência interessante, porque está falando do amor de novo. Então há esse paralelo que acabou aí com a divisão dos versículos e capítulos, ficando interessante. Então, em 1 João 3, então você encontra. Vamos ler todos juntos? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então lá, o Evangelho, né? Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho, e aqui ele reforça esse fato que Cristo foi dado, mas amplia um pouco mais a ideia, porque o contexto são diferentes, né? Lá está explicando para Nicodemos como se nascer de novo, aqui já tratando com a igreja, dizendo, olha, porque Cristo morreu por você, você também tem que ter um amor sacrificial, ou seja, dar a sua vida pelos irmãos. Então, dentro dessa vigilância, irmãos, eu preciso estar ciente de que eu preciso amar, né? Amar a Deus, amar o próximo, amar os meus irmãos, amar o ensinamento que a palavra de Deus nos traz. E ainda mais em tempos que nós sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que por conta das iniquidades, por conta das dificuldades dos últimos tempos, o amor se esfriaria. E não é só o amor em relação ao próximo, irmãos, né? Em todas as eras da humanidade sempre teve gente que assassinou, que matou, que esquartejou, né? Então, o principal foco aqui é o amor a Deus, né? O amor se esfriar não é amor em relação ao indivíduo, mesmo porque pode surgir aí minorias, ideologias, e você vai ver que as pessoas entre as ideologias se amam. Uma falou que o amor ia acabar, que história é essa? O povo está se amando cada vez mais. Mas um amor destituído de Deus, um amor destituído do temor da palavra, né? Esse amor ao Senhor. O foco maior aqui é o amor a Deus, que é o primeiro grande mandamento. Então é lógico que isso reflete nos outros sentidos. Então, enquanto você espera, uma das coisas que você tem que vigiar é em relação ao seu amor a Deus. E quando nós olhamos para a nossa realidade, o que a gente observa numa perspectiva geral de mundo é que tem aumentado o amor a Deus e a sua palavra ou tem diminuído o amor a Deus e a sua palavra? O que você acha? É nesse sentido que o amor está esfriando. Porque a iniquidade é justamente o antônimo, né? O contrário da santidade, de buscar, da consagração. Então, por conta do aumento disso, diminui o amor. Amor a quem? Amor a Deus. Os iníquos continuam se amando, os perversos continuam se amando, se preservando, né? E levantando a bandeirinha de um amor. Acho que nunca se falou tanto em amor como nos nossos dias, mas não do amor bíblico, né? Não o amor que nós estamos falando aí é o amor da tolerância e da iniquidade.
O amor da tolerância da prática contrária ao padrão de Deus. Então, não fica esperando aí um mundo extremamente de barbárie, sem amor, no sentido que eles vão se preservar. O grande foco é o amor para com Deus. Aqui mesmo em 1 João, capítulo 4, também vai nos chamar a atenção nesse sentido, quando ele diz assim: e nós conhecemos e cremos em quem? No amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então veja, esse versículo inclusive é usado, né, no nosso contexto, para referendar o amor eros, o amor homossexual, o amor de bestialidade, o amor de tudo quanto é, né, situação. Por exemplo, está vendo? O amor, Deus é amor. E quem ama permanece em Deus. Então, mesmo dentro da minha prática pecaminosa, se eu amo, então eu estou em Deus. Isso aí é um erro gritante da falta de conhecimento e interpretação da Bíblia como um todo, mas que muitas vezes é invocado aí pelos pecadores para dizer que se você pecar com amor, não tem problema. Você não pode pecar com raiva. Não pode pecar com ódio, né? Mas você pecando com amor, está tudo certo, né? Se você, dentro de qualquer prática de promiscuidade, de perversidade, se você fez com amor, tá validado. Não é assim, nós sabemos que não é assim. Tá bom? Então, cuidado. É o amor dentro do padrão bíblico. É o amor segundo o direcionamento que é a palavra do Senhor. Porque, senão, se for assim, as pessoas matam por amor. Então, é válido. Porque se o seu amor está envolvido, pode matar. Não tem problema nenhum. É assim? Não é assim. Então, nenhuma prática de iniquidade, perversidade, adornada de amor, é referendado pela palavra do Senhor, mas um amor segundo o padrão que Deus estabeleceu. Vamos dar uma olhada lá em Mateus. Mateus capítulo 22. Mateus 22, verso 37. A respeito aí o grande mandamento, né? O verso 36 é essa pergunta que origina aqui a resposta de Jesus, diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Vamos ler já o 39, 40, que diz: segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, enquanto eu estou esperando, irmãos, um dos perigos que eu tenho que estar vigilante, é em relação ao meu amor para com Deus e a sua palavra. Obviamente que isso vai refletir no meu amor ao próximo, no meu amor fraternal, no meu amor em relação, inclusive, ao necessitado, tal. Mas, para que eu ame o outro, em primeiro lugar, dentro dessa hierarquia apresentada por Jesus, e é apresentada uma hierarquia, não tem como negar isso, qual que é o primeiro? Então, se é primeiro, é porque vem antes do outro. Então, há uma hierarquia. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui a gente estudou, há um tempo atrás, já uns anos aí, sobre ética cristã, né? E nós defendemos o absolutismo hierárquico como óculos para a sua prática ética. Então, a hierarquia aqui ela é fundamental nesse sentido. Todo conflito ético, a primeira pergunta como que eu demonstro amor a Deus? Em primeiro lugar, mais do que as pessoas. Você tem aqui uma hierarquia. Amar a Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo, que é essa ideia, como a ti mesmo.
Então as pessoas falam assim, o fulano está vivendo em pecado. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar, né? A Bíblia não diz que a gente tem que amar? A Bíblia diz que tem que amar. Inclusive, aquele profeta apócrifo, tratando do texto de 1 Coríntios 13, ele acrescenta aquele adendo lindo quando diz que devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Né? Então, está usando ali 1 Coríntios 13. E aí ele acrescenta, inspirado, sabe-se lá por quem, esse adendo bíblico. Tem gente que acha que é isso. Então a Bíblia manda amar. Tá, mas existe uma hierarquia ética, inclusive na prática do seu amor, onde amar a Deus acima de todas as coisas vem primeiro do amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se o irmão ou qualquer pessoa está fazendo algo que fere a santidade, a palavra, a essência do próprio Deus, eu tenho que amar quem primeiro? Deus. Então, por amar a Deus em primeiro lugar, obviamente que eu não vou apoiar e nem incentivar o meu irmão que está numa prática de pecado, porque eu tenho que amar o próximo. Não. A hierarquia define que o foco do meu amor, em primeiro lugar, está em Deus. E essa é a mesma coisa, irmãos, que nós temos que fazer em relação à nossa própria vida. No estudo que fizemos também, há pouco tempo, sobre aconselhamento, um dos focos que nós enfatizamos é que a Bíblia em lugar nenhum manda você a amar a si mesmo. Porque ela já parte do pressuposto que isso já está no seu coração. O egoísmo já se encarregou de pôr isso como uma essência do seu coração. Muito pelo contrário, a Bíblia manda você mortificar o seu eu, a abrir mão da sua vontade, a matar as suas inclinações pessoais em favor da glória de Deus e da edificação do próximo. Então, a ideia da hierarquia do amor a Deus precisa ser uma constante, uma vigilância constante no meu ser. E isso está no nosso dia a dia. Hoje mesmo, irmãos, fui tentado a ficar na minha cama, debaixo do meu edredom, que estava gostoso demais. Aí eu falei assim, tem escola dominical, mas eu falei, mas está tão bom aqui. Aí a Clarice falou, mas você é o pastor. Eu falei, é verdade. Então vamos, né? Mas a minha vontade, o meu amor próprio, né? Estava ali gritando com bandeirinhas, bandeirolas, fazendo uma passeata na minha mente, né? Diz, mas hoje está frio demais, fica quieto aqui. Mas aí o Espírito Santo falou, não, meu amigo, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. É lógico que não é um sacrifício vir aqui mesmo, porque o nosso frio, né, nem se compara, né, em outros lugares. E mesmo assim, irmãos nossos mantêm essa fidelidade no compromisso assumido como igreja, como fraternidade. Mas somos tentados, irmãos, a amar a nós mais do que o próprio Deus. Tá? Então, cuidado. Até Jesus voltar, você tem que estar vigilante para que Deus continue sendo a sua prioridade de amor. Você tem que amar a Deus mais do que todas as coisas. Eu quero acrescentar aqui um texto, né, que está lá em Lucas, não está aí no slide, mas que reforça essa ideia de amar a Deus mais do que tudo. Você tem tanto Lucas 9 quanto Lucas 14, que trata disso. Lucas repete essa ideia aqui. Fica mais claro lá no 14, mas só para fazer esse paralelo contigo, eu vou pedir para você abrir primeiramente em Lucas 9, verso 23. Ele diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, me seguir, a si mesmo se negue. Aqui, mais um padrão, né?
Pare de amar você. Pare de achar que você é o centro do universo. A si mesmo, se negue. Para de dar estrelinha para você mesmo. Você não é nada sem mim. Aí que mais? A si mesmo, se negue. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. É lógico que Lucas aqui está escrevendo muito depois já da morte de Cristo, então ele, dentro do cristianismo, o sinônimo de cruz é a missão que o próprio Cristo teve, né? Então, tomar a sua cruz é tomar a missão, ciente de que essa missão pode te levar a... Jesus fez o que na cruz? A morte, né? Mas é o foco da missão. Então, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, a ideia é de colocar Deus em primeiro lugar, negar a si mesmo, assumir a missão que Ele nos deu, não aquilo que eu quero para mim. E Lucas 14 deixa isso mais claro, quando o nosso médico amado aqui volta a tratar do assunto, a partir do verso 25, quando ele diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e presta atenção agora, e ainda o quê? Ainda a sua própria vida, qual que é a conclusão? Não pode ser meu discípulo. Então, aborrecer a si mesmo, ou seja, não focar o amor aos outros e a si mesmo mais do que o amor a Deus. É lógico que Jesus não está aqui confrontando o mandamento de honrar pai e mãe, né? De honrar as instituições, a família, o casamento, tudo mais. Mas o que ele está colocando é hierarquia. Porque se você não amar a Deus mais do que todo mundo, inclusive mais do que a si mesmo, a conclusão é explícita. Você não pode ser meu discípulo. E ele continua. E qualquer que não tomar a sua cruz, veja que é o paralelo lá com Lucas 9, né? Então, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, os seus planos, a sua missão, os seus sonhos, o seu planejamento de vida, não pode assumir prioridade mais do que a missão que ele já te deu, que é de ser reino e sacerdote nesse mundo. Não importa o que você vai fazer da vida. Qual que é as suas atividades? Todas elas têm que ser feitas para a glória de Deus, ser representante dele, para que o nome dele não seja difamado, para que a palavra não seja envergonhada. Então, a missão ou a cruz de glorificar a Deus tem que estar em primazia. A minha missão secundária, o meu trabalho, os meus projetos, o meu sonho de vida, seja lá o que for. Se eu não amar a missão que eu recebi, ou a cruz que eu recebi de Cristo, no sentido de missão, de ser reino e sacerdote, de glorificá-lo, de testemunhá-lo, de proclamá-lo através da minha existência, daquilo que eu faço e deixo de fazer, né? E isso é um conflito ético que a gente vai ter todo dia, porque lá na empresa, junto com os vizinhos, né? No grupo de bicicleta, né? Você pedala, lá na academia, esse negócio vai estar sempre ali. Você vai fazer as coisas segundo o seu sonho e planejamento, ou você vai, como reino e sacerdote de Deus, glorificá-lo? Quem não tomar a cruz que o próprio Cristo deu para nós, que é a missão que ele nos confiou, a conclusão, mais uma vez, é explícita aí. Qual que é a conclusão do final do verso aí? Não pode ser meu discípulo. E aí ele vai tratar duas historinhas aqui para mostrar que para ser discípulo dele você tem que calcular o custo disso. E se você não estiver disposto de pagar o preço de ser discípulo de Cristo, então nem começa. Ele já está falando que
tem que ter prioridade, senão você não pode ser discípulo dele. Você tem que amá-lo, amar a Deus e sua palavra acima de toda coisa. Então calcula. E ele usa 2 exemplos. O cara que vai construir uma torre, que não calculou, lançou o alicerce, depois não tinha dinheiro mais para comprar tijolo. E aí todo mundo vai fazer o que dele? Vai zombar dele, vai dar, começou e não terminou. É um despreparado. Diz que era crente, aí já nem na igreja não vai mais. Começou e não terminou. É um tolo. E o segundo a historinha que ele conta é a história do rei, que tem acho que 10 mil, né? E aí vem um outro rei com 20 mil de exército, e o cara não calcula isso. O que ele está dizendo é o seguinte: ó, meu amigo, nós estamos indo para a guerra, porque ser discípulo de Cristo é comprar briga com o mundo, né? E você tem que calcular. Você topa ou não? Se você não topa, não tem problema. Sua escolha. Né? Mas se você quer servir a Cristo, então você tem que estar ciente dos riscos, do planejamento, da intencionalidade, que é uma palavra que está tão comum no dia de hoje, né? Da intencionalidade de ser discípulo dele. E aí ele vai dizer mais lá, ele vai usar isso no 28, 29, 30, 31, 32, e aí no 33 ele apresenta mais um contexto referindo-se quem pode ser seu discípulo, né? Então, o verso 33, acompanha a leitura aí comigo. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia o quê? Não renuncia o quê? A tudo quanto tem, qual que é a conclusão? Não pode ser meu discípulo. Então, o que eu faço contra ele? Eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Eu fui constituído reino sacerdote dentro desse sacerdócio de Melquisedeque, onde eu tenho livre acesso ao Pai pelo sangue que Cristo derramou em meu lugar, onde eu sou o embaixador de Cristo, ministro da reconciliação, para pregar a essa geração que se arrependa e crê em Cristo. Esta é a missão. E enquanto Jesus não volta, mesmo que as pessoas não estão amando a Deus e não estão amando a sua palavra, estão vivendo cada vez mais para suprir os seus próprios anseios, desejos e concupiscências, eu, em vigilância, vou manter firme no amor a Deus acima de todas as coisas. Mais do que a mim mesmo, mais do que aos meus queridos, mais do que aos meus projetos, mais do que os meus recursos, mais do que tudo aquilo que eu tenho. Tem gente que se prostitui por pouca porcaria, irmãos. Né? Como uma meretriz de beira de estrada, que às vezes por um pedaço de pão, uma carona até o próximo posto, se prostitui por pouca porcaria. Nós também assim o fazemos em relação a Deus. E eu estou usando esse termo porque é assim que a palavra de Deus usa. Né? Que quando nós negamos a fidelidade a Deus, nós estamos nos prostituindo. E tem pessoas que dizem amar a Deus, mas que se prostituem por pouca coisa. Inclusive dentro desse pensamento pós-moderno de que a sua alegria, né, a sua satisfação, a busca pelo prazer pessoal é a sua grande prioridade. E nesse sentido as pessoas não assumem um compromisso mais com Deus, não assumem mais um compromisso mais com a família, não assumem um compromisso mais com a comunidade dos santos, não assumem mais um compromisso com os dons, com os ministérios que o Senhor deu, como nosso irmão Marcelo, o diácono Marcelo falou hoje na devocional, não se envolve para que, através da justa cooperação de cada parte, todos nós possamos crescer, né, como servos de Deus. Ou seja, não, o cara está aqui, né, aí, como eu brinco com vocês, vendo a banda passar, como se isso não refletisse nada. Jesus fala, tudo bem. Veja que ele está falando para a multidão. Verso 25 diz, grande multidão acompanhava.
E ele, olhando para ele, diz, ó, se você não assumir um compromisso de me amar acima de tudo, você pode estar até na multidão, me acompanhando aí, vai comer dos pães e dos peixes que eu vou multiplicar, vai ver milagre, né? Vai desfrutar aí das migalhas que caem do pão, da mesa do pão. Mas não pode ser meu discípulo. Você pode até ser membro de igreja, eu costumo falar, né? Pode até ser oficial da igreja, você pode ser até pastor, ordenado pastor da igreja. Mas se você não colocar Deus em prioridade, você pode ser tudo isso, mas não pode ser discípulo de Cristo. Então, essa é a vigilância que nós temos que ter. Caminhando mais um pouquinho aqui, irmãos, algo que está até implícito aí, que parece ser tão óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, que eu preciso vigiar sobre a minha fidelidade. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Apocalipse capítulo 2, onde nos é apresentada aqui uma figura de um irmão nosso, né, e que serve de padrão dessa fidelidade. Então o texto é conhecido, o texto que nos fala de ser fiel até o fim, de ser fiel até o martírio, se for o caso. O texto talvez você já sabe aí de cor, mas diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Isso aqui é só depois, quando Jesus instaurar o reino, né? É ou não? Não? É quando isso aqui? Agora! Desde a ascensão de Cristo. A igreja já está sendo perseguida por Satanás, né? Até terminar aí o milênio. Então, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, que é a ideia que o diácono Marcelo trouxe, né? Nos leva, inclusive, para o deserto para ser provado, né? Deuteronômio 8. E tereis tribulações de 10 dias. E aí a conclusão: ser fiel até o quê? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então veja, e aí na carta seguinte ele nos apresenta aí a história de Antipas, né? Que a gente sabe muito pouco dele, mas historicamente provavelmente era o pastor lá em Pérgamo. E diz assim então, verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, que é chamado do quê? Que mais? Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, dentro dessa vigilância, além de vigiar para ter um compromisso verdadeiro de amor a Deus, eu preciso vigiar para ser encontrado fiel, mesmo em face do martírio, que é um negócio que nós aqui no contexto ocidental talvez não nos preocupemos muito, porque aqui, como eu tenho dito, eu acredito que a besta do mar, né, tem agido de outras formas e não de uma perseguição dura, como a gente vê no contexto de África e Ásia. Aqui é através de leis, através de corrupção, através de outras coisas que a besta do mar atua. Mas a perseguição, colocando os cristãos face à morte, aí você vai ver isso em outros lugares. Mas, independente de não corrermos esse risco, né, de sermos aí decapitados, metralhados, despedaçados no facão, como acontece por aí, né, nós temos aí outros tipos de morte, né, de martírio, que a gente vai ter que
se deparar, né? Às vezes, um martírio social, né? Um martírio trabalhista, vamos colocar assim, porque às vezes para você assumir um compromisso com Cristo, as pessoas vão te deixar de lado, às vezes vão te mandar embora do trabalho, não vão te matar fisicamente, mas vão tentar te anular de outra forma. Então, independente disso, qual que seja o tipo de perseguição, a ideia que a Bíblia nos apresenta é que devemos ser encontrados fiéis. E fiéis a quem? A Deus, a palavra. Não é fiel a mim mesmo, fiel a Deus. E constantemente, irmãos, a nossa fidelidade, ela é confrontada, né? Testada. Seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente comercial, né? Como que a gente lida com as questões do dia a dia. Constantemente somos testados em relação à nossa fidelidade. Na questão ética, né? Somos testados. Às vezes situações que nós, influenciados por uma cultura da esperteza, né? Mas acaba manchando a minha fidelidade a Deus, que é mais uma vez aquilo que nós já tratamos no curso sobre ética algum tempo atrás. Então, eu preciso, enquanto eu estou esperando, amar a Deus, né? Vigilante no amor a Deus e ser vigilante na minha postura de fidelidade. Um outro texto que eu quero chamar a sua atenção, 1 Coríntios capítulo 4. Os 2 versos iniciais. Diz assim, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, né, os que guardam a dispensa dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses dispenseiros, desses mordomos, é que cada um deles seja o quê? Encontrado fiel. Deus nos outorgou uma obra, uma missão, e o que se espera de nós é que nós desempenhamos essa função de modo fiel. Fiel ao Senhor, fiel ao dono da dispensa. Porque o dispenseiro, ele não é o dono da dispensa, ele só é o que cuida da dispensa. E eu preciso ser fiel ao dono da dispensa. Então, vigilância e fidelidade. Será que eu estou sendo fiel ao Senhor? Como que está a minha fidelidade? Vamos caminhar mais um pouco. Além disso, a obediência. Né? Vigilância em obedecer. João 14 vai nos dizer isso em vários momentos, nós vamos ler agora, convido você a abrir lá, que aquele que ama a Deus, faz o quê? Obedece. Se você ama a Deus, você obedece os mandamentos dele. Então, vai lá, João 14, verso 15. Vai nos dizer assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o que traiu, né? Não o Iscariotes. De onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então veja, a obediência está atrelada à fidelidade, que está atrelada ao amor. Muita gente, você vai confrontar as pessoas, fala, não, mas eu amo a Deus.
Ainda mais dentro de um país cristianizado, você vai, mas não, eu amo a Deus. Eu falei, então não. Se você de fato amasse a Deus, a sua prática seria de obediência. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que não ama, não obedece. Ele pode até falar que ama. Mas se ele não obedece, é um mentiroso, como João vai dizer na primeira carta. Então, irmãos, o que eu faço enquanto estou esperando? Né? Eu tenho que estar cuidando, vigilante, cuidando de mim, quanto ao meu amor a Deus, quanto à minha fidelidade no serviço que Ele me confiou, e obedecer aquilo que Ele estabeleceu como padrão. Guardar aquilo que Ele indicou. A obediência é a demonstração de fidelidade e amor, ou seja, que eu de fato amo a Deus. Então, aquele argumento de que amar a Deus só de coração, mas não de prática, cai por terra. De viver na prática do pecado, cai por terra. Então, a minha obediência tem que ser plena. Né? E esse padrão é cumprir com a missão que Ele nos deu. Tanto de perdão, quanto de proclamação. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 15. Ampliando um pouquinho mais esse leque aí, da obediência, você vai ter Mateus 15, 8, quando ele diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nunca foi tão atual essa exortação que Cristo aponta, referindo-se já ao padrão lá de Isaías. Ele está citando o profeta Isaías. Então, as pessoas, você ama a Deus? Amo a Deus. Não, os velhos, né, os mais velhos, tiram o chapéu, eu amo o Senhor. Não é assim que a gente viu os antigos falando? Tá, mas aí, e a sua prática de vida? Não, aí uma coisa, outra coisa, outra. Não, meu amigo, nesse caso não. Se você diz que ama o Senhor, então a sua prática tem que ser condizente. Você louva a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Então não adiantou nada. Amar a Deus só da boca para fora não vale nada. Exige prática de vida, postura de vida, mudança de vida. Despojar do velho homem, revestir do novo homem. Ou crescer. Ou crescer. Não ficar mais como menino agitado. Mas agora ser um homem prudente, alguém que sabe se portar. Alguém que sabe colocar em prática aquilo que foi ensinado. Né? Imagine você aí como homem, aqui na aula, aqui você ficasse igual as crianças, agitada para lá para cá, fazendo barulho, caboclo, brincando com o dedo, como se fosse uma mariposa, não sei o quê, um zangão. As pessoas olham assim, tem problema? Seria natural? Porque o cara cresceu, ele tem que agir de acordo com aquilo que ele é. Não mais agitado, como as crianças, diz o texto lá que o Marcelo leu. Porque o crescimento é algo esperado. Agora, se o cara cresceu e continua, não, ele tem algum problema. Ele tem não está normal. E a mesma coisa em relação ao cristão. Ah, você já é cristão? É. Aí você faz determinada coisa e a pessoa fala, mas pode isso, Arnaldo? Não é assim que é a brincadeira? Não, mas crente faz isso? Aí o que você tenta fazer? Ser advogado de si mesmo, né? Não é que não é bem assim, bororó.
haja em obediência. E aí a obediência reflete sua fidelidade, reflete seu amor. E como você ama a Deus, você nega a si mesmo. Então, atitudes que são lícitas, mas que não convêm, por um padrão que se espera de você, porque você é sacerdote, você é embaixador, você é representante, você foi constituído reino, não é só o pastor. O pastor não pode fazer isso. Tudo que eu não posso fazer, você também não pode. É simples. Mas é porque eu não sou oficial da igreja, né? Porque se eu fosse oficial da igreja, eu não posso. Mas como eu não sou mesmo, então não tem problema. Não, meu amigo. Você já foi constituído reino e sacerdote. O ser ordenado a diaconia, ao presbiterato, ou ao presbítero docente, né? Pastoreio, isso aqui é só um detalhe. Tanto que para você ser ordenado em tais ordens ou funções, primeiro você tem que ser o quê? Crente. Que como crente você vai negar a si mesmo e é embaixador de Cristo e é sacerdote do Deus vivo. Então, esse argumento que muita gente fala, não, mas é porque eu não sou oficial da igreja, então eu posso ir. Não, então é porque eu não sou muito. Então está errado aqui, porque aquele que ama a Deus e é fiel, ele obedece. E em obediência ele nega a si mesmo. É a minha história aqui de brincadeira do edredom que estava gostoso hoje de manhã. Se eu fosse ouvir o meu desejo, estava lá até agora. E ainda, se eu fosse ainda mais, já tinha jogado a Clarissa mais cedo da cama, foi falado para ela fazer um café gostoso para mim ainda. Porque eu estou amando a mim mesmo. Agora, se eu nego a mim mesmo, aí eu que levanto mais cedo e faço café para ela, inclusive. Porque, na verdade, eu que queria. Mas, como eu estou negando a mim mesmo, então eu faço para ela. É um modo de eu glorificar ao meu Senhor. Porque o meu eu estava dizendo que para eu fazer o contrário. Para nem vir aqui. E eu conheço colegas que ligam para o vice-presidente do conselho no domingo de manhã, dizendo, não acordei muito bem, assuma a escola dominical lá. Vários pastores fazem isso. Conheço muita gente que faz isso. Eu já brinquei que eu só já não vim na igreja de fraldão, né? Mas já doente de tudo quanto é jeito. Até com a cabeça rachada eu já preguei. Vocês sabem disso. Não, tem 60 dias de afastamento. Não, meu amigo, você não entendeu. Pastor não é profissão, não é CLT. É negar a si mesmo, irmãos. Obediência. Esse é o padrão. Eu fico lembrando de... Acho que é Spurgeon. Sproul. R.C. Sproul. O cara ia com um balão de oxigênio pregar, meu irmão. Pega aí as últimas aulas da R.C. Sproul. Lá ele tinha lá um seminário, uma aula online que ele fazia. O bicho com oxigênio, assim, ó. Aquele... Aí você fala, meu Deus do céu, o que isso? Vai para casa, vai deitar lá, vai dormir, vai... Talvez esse é o desejo até que as pessoas... O cara falou, meu amigo, estou respirando ainda, mesmo que é com a ajuda de... Mas estou respirando. Então eu vou servir, eu vou obedecer ao meu Deus. Eu não morri ainda. Isso é negar a si mesmo. Não tem diploma e não tem aposentadoria. Não tem. Você quer aposentar do serviço de ser embaixador de Cristo e de ser sacerdote dele aqui? Tem um jeito. Quer? Quem quer? Levanta a mão que eu já te falo como que você faz. Ah, não quero. Então tá bom. Então já que não quer aposentar, vai firme até
o dia que o RH lá chamar, porque aí o RH chamou, não tem jeito. Mas enquanto o RH não chama, segue firme aí. Vamos lá, para caminhar dentro dessa obediência, então eu tenho que me dispor. Temos vários textos aqui, mas a ideia principal, eu acho que eu não li um outro aqui, né? Que é Mateus 28, que aponta da missão de ir, de testemunhar, de pregar. Mas aí o se dispor é a ideia de que eu sou cooperador. Você pega lá em 1 Coríntios 3, 9. Vamos ver esse texto aqui, que esse texto é interessante. E eu já vou terminar com ele, tá? Você não ficar preocupado, meu Deus do céu, olha lá, a nota de rodapé que o pastor pôs. Não vamos sair daqui, nem no Pentecoste que está chegando. Então vamos lá, 1 Coríntios 3, que é a disposição. Eu vou mencionar depois de 1 a 9, mas o verso 9, ele nos diz assim, porque de Deus nós somos o quê? Cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu entendo quem fala isso, né? Porque está pautado no padrão que Cristo fez em relação aos seus discípulos. É Jesus que vai, chama e diz, vem, segue-me. Tudo bem? Só que depois que ele chamou, chamou, está chamado. Aí, Jesus não chegava para cada viagem que ele ia fazer, para cada aldeia, e aí pessoal, vem. Aí ia para outra, vem, fazer isso? Não. Uma vez que chamou, chamou. Ele só levantava, andava, o povo saiu correndo atrás dele. Não tinha que ficar ali. Então, uma vez que você foi chamado já pelo Senhor, que você faz parte do corpo de Cristo, como reino e sacerdote, você já está na chuva. Você já está no time. Você já é cooperador. Você já é lavoura. Já é edifício. Então, mas o que eu vou fazer? Né? Até na conferência, aí, no congresso dos jovens, naquele bate-papo que a gente teve uma pergunta nesse sentido, né? Dos irmãos aí. Aonde eu vou servir? Qual que é a postura? E aí, na minha resposta, eu usei o exemplo de... Quem estava aqui? Vamos ver. De Neemias. Teve chamado Neemias? Não. Neemias simplesmente pergunta, como que está lá? Como que está Jerusalém? Aí os caras falam, cara, uma pindaíba só. Tudo queimado, destruído. O povo está lá, está numa miséria. Aí ele falou, que pena, hein? Ei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não, meu amigo. Eu vou lá. Eu vou planejar aqui um esquema aqui para restaurar esse negócio. Ele se dispõe. Ora, busca a Deus, verdade. Mas ele se dispõe. Tinha um empregão. Qual que era o emprego dele? Vamos ver se você está bom de quiz bíblico. Copeiro do rei. Meu amigo, experimentava os vinhos, tudo. Os queijinhos, tudo. Vou largar esse trem aqui para ir para o sol de Jerusalém, subir no andaime para fazer muro. Negar-se a si mesmo. Vou deixar ser copeiro do rei e outra, ter um bate-papo direto com o rei, porque eu que vou servir o cara, para ir lidar com Sambalate, com Tobias, com a língua brava que tem, ficar no sol, ter que ficar com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra, ainda ter que ficar respondendo ao questionamento do povo. O que você está fazendo aqui? Não está vendo que eu estou levantando o muro? Mas quem mandou você levantar esse muro? O muro está caído, eu estou levantando.
É disposição, irmãos. Algum dos colegas que estava aí, dos pastores, falou, você está vendo a necessidade? Se dispõe a servir. É incrível que a gente tem na igreja muito, muito fiscal e pouco servo. Tenho plena convicção e certeza que você já viu alguma coisa errada aqui na igreja. Nossa, como que funciona? Por que deixa daquele jeito? Não, pelo amor de Deus. Esse vaso está ali já faz não sei quantas semanas. Daqui a pouco a rosa, que é de plástico, vai murchar. Você já deve ter visto alguma coisa. Agora, o que você fez então para mudar aqui? Na sua casa, você vê e não faz, tem que fazer lá. Porque se você só fica reclamando para a mulher fazer, você vai ficar sozinho. Vai dar ruim esse negócio. Se você está vendo lá que tem uma necessidade na sua casa, se você não sabe fazer, você paga para alguém fazer, tudo bem. Mas você resolve, não resolve? Tem que fazer, é assim. Porque se um ficar jogando para o outro, não vai dar certo. A louça não lava sozinha, hein? Não inventaram ainda. Pode ser que ainda daqui a um tempo, com o avanço da IA aí, cria um robozinho e tal, que você não precisa nem pôr dentro da máquina de lavar. A louça já vai sozinha. Né? Com a nanotecnologia, vai pôr uns robozinhos no prato, vai lá. Mas por enquanto não tem. Ela não se lava sozinha. Alguém tem que ou pôr na lavadora, ou alguém tem que molhar a mão mesmo, não tem jeito. Se você ficar olhando para a esposa ficar olhando para você, a louça vai ficar limpa sozinha? Não, alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que lavar. Aqui nós não somos uma família, é a mesma coisa. Só que nós estamos acostumados, irmãos, pela nossa cultura, a ser servido e não a servir. E essa é uma das coisas que Deus tem tentado quebrar em nosso coração. Tem uma postura interessante, eu acho que foi do reverendo Ageu Magalhães. Perguntaram para ele assim, se a igreja é de Deus, por que Deus não dá recursos infinitos para a igreja? Sempre para você manter a igreja é um trem difícil, rapaz. A igreja nunca tem recurso suficiente para aquilo que ela quer fazer. Já prestou atenção nisso? Até as igrejas mais ricas sempre falta o trem. Mas se Deus é o Deus do ouro, da prata, por que Deus não dá recursos infinitos para a igreja fazer a obra? Porque é prova, é deserto. Porque se a gente não tiver dificuldade para fazer as coisas, nem orar a gente ora. Nem buscar Deus a gente busca. Então faz parte do treinamento, faz parte do discipulado. Agora, se eu não me dispor, se eu estiver aqui para ser servido apenas, demonstra que eu não estou obedecendo, que eu não estou sendo fiel e que, em última análise, eu não estou amando ao Senhor. E aí o texto aqui de 1 Coríntios 3 é interessante nesse sentido, porque do verso 1 ao verso 9, ele vai falar daquilo que eu já chamei sua atenção em outro momento, de 3 fatores que te impedem de se dispor, de servir. E eu vou usar esses minutinhos que me faltam para isso. Então, qual que é o primeiro fator? Vamos lá. Verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Essa é a primeira questão que te impede de se dispor, de servir. A sua carnalidade. O seu pecado mesmo. Eu vou fazer isso? Então, é carnalidade, é pecado. O pastor recebe, ele que faz. O diácono que foi eleito, ele que se vira.
Isso é fruto do seu pecado, carnalidade. Você não se dispõe porque você é pecador, você é carnal. Você não é espiritual, você é carnal. Então, se você enfatiza a sua pecaminosidade, sua carnalidade e não a espiritualidade, obviamente que você vai deixar de fazer o que se deve. Tudo bem? O que mais? Finalzinho ainda do verso 1. Como há crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, aqui ele mistura essa carnalidade com a ideia lá do final do verso 1, como a crianças, a infantilidade. Presbítero Paulo, a Helena lavou a louça essa semana? Nenhuma vez. Diácono Igor, a Lara lavou o banheiro essa semana? Não lavou o banheiro. Por que ela não lavou o banheiro? Por que a Helena não lavou a louça? Porque são crianças. Não tem como fazer. Só que tem gente, marmanjo na igreja, que Paulo diz que é criança. Só quer brincar de crente. Não quer ser crente verdadeiro. Ou é aquele negócio da criança um pouquinho maior, que aonde chega fala assim, é meu. Já viu a criança um pouquinho maior? Tudo é dela. Aí briga com os amiguinhos, tudo, porque é criança. Por que a criança briga? Porque ela acha que tudo é dela. Ela chega na festa de aniversário do primo e acha que o presente que o primo ganhou é dela. E aí briga com o primo, se não vai lá e quebra já o presente do primo, porque é infantil. E aí associa infantilidade e carnalidade, pecado e imaturidade juntos. Sabe por que você não se dispõe? Primeiro, por causa do seu próprio pecado. Segundo, por causa da sua imaturidade. Tem gente que fala assim, eu não vou lá, porque se eu for lá e ver coisa errada, aí eu brigo mesmo. Infantilidade, imaturidade. Não, eu já não assumo nada na igreja, porque eu já não tenho paciência. Se eu ver... Maturidade. E o amar, e o obedecer, e o ser fiel, o tolerar o débil na fé, onde fica nisso? Não fica, porque eu sou criança, sou infantil, sou imaturo. Ou eu sou carnal. Então a carnalidade, a infantilidade ou imaturidade não coloca você para se dispor. E o terceiro e último fator aí que não permite você se dispor, ou que gera divisão na igreja, ou que traz problema, está no verso 3, quando ele diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Sois vós. Terceiro fator que gera divisão, ou que te impede de se dispor a servir, é a competitividade. Quando você diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, né, eu sou de Cefas, tem vários outros que ele trata aqui em outros momentos, que era essa questão de ser inclinado às questões de homens, de competição. Porque quando você diz assim, não, eu não faço isso porque eu sou de Paulo, ou eu não faço aquilo porque eu sou de Apolo, eu não sou cooperador, mas agora eu sou um competidor. E o padrão bíblico é a cooperação, não a competição. Então, muita gente não se dispõe a servir ao Senhor em cooperação como cooperador de Deus, porque age de acordo com os homens, de competição. Né? Aquilo que eu sempre falo e brinco com vocês. Quem que é presidente da SAF? Júlia, então esse ano eu não vou nem ajudar.
Porque eu gostava da Marta. Por que a Marta não quis mais? Não pode. Aí o ano que vem, sei lá eu, quem que vai ser? Não, agora acabou, viu? Agora acabou. Agora pode fechar. Isso é competitividade. No reino não pode ter. Tudo bem? Então o que impede você de se dispor? Ou é a sua carnalidade, e o padrão bíblico então é seja espiritual. Ou é a sua infantilidade ou imaturidade, e aí o padrão bíblico é cresça. O Marcelo disse hoje. E aí o outro fator é a competitividade. E o padrão bíblico é ser cooperador. Servos uns dos outros. Ou como diz aqui, quem é Apolo? Quem que é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Então, irmãos, o que fazer enquanto espero? Né? A minha vigilância quanto a amar a Deus, a sua palavra, em ser encontrado fiel na missão, obedecer os mandamentos do Senhor, e para obedecer o mandamento do Senhor eu preciso me dispor a servir. Para dispor a servir eu tenho que lutar contra a carnalidade, a imaturidade e a competitividade. Tudo bem? A gente para aqui, semana que vem, se Deus permitir, a gente volta a tratar. Tem ainda mais algumas posturas importantes aí para colocarmos em prática enquanto Cristo não volta.